Fala galera, beleza? Um abraço para todo mundo. Estamos chegando aqui com mais um episódio. Hoje a gente vai falar com o Rafael Batista, um parceirão nosso aí. Vai estar trazendo, né, na mesma pegada que a gente já vem conversando, né, um pouquinho da trajetória dele, um pouquinho, né, do que ele... o Rafa ele combina bastante com a gente, né, Adriano? Tá sempre inventando alguma coisa nova, né? Tu fala com o Rafa, dá uns meses assim sem falar com ele, o Rafa, onde é que tu anda? Já tá num outro negócio. E acho que vai ser bem legal, Rafa. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Daí vamos passando a bola rapidinho, né? Começar falando um pouquinho pra gente da tua formação e pra galera que tá nos ouvindo ali, né? Um pouquinho da tua formação, assim, quando tu te formou, aonde, a graduação, depois um pouquinho da tua trajetória acadêmica. E também um pouquinho da tua experiência aqui como docente, enfim. Não só aqui, né? Ao longo da tua trajetória, como é que foi? Obrigado por estar com a gente, bem-vindo. Eu que agradeço aí, obrigado pelo convite, né? Obrigado pela oportunidade de falar um pouco aí sobre o nosso trabalho, né? Nossa trajetória. Eu fiz educação física na UBRA, né? Na UBRA de Canoas, entre 1995 e 2000, mais ou menos. A UBRA é uma universidade privada, né? Então eu ia fazendo poucas cadeiras de acordo com o que eu tinha grana para fazer. Então não me formei em 4 anos, me formei ali uns 5, quase 6 anos até fazer todas as cadeiras, né? Eu me lembro que naquela época só tinha licenciatura, né? O bacharelado era plena ou era só licenciatura? Não, era plena. Era licenciatura plena. E o bacharelado estava começando a surgir, né? E a minha mãe, que foi uma grande motivadora para eu fazer faculdade, e quando eu disse para ela que eu queria fazer educação física, ela foi triparceira, ligou para o coordenador, pegou informações, me ajudou, a gente trocou uma ideia, e daí ela disse, não, Rafael, o coordenador me explicou tudo aqui. Tu faz o seguinte, ó, tu faz a licenciatura, porque daí tu já vai poder atuar em qualquer área, que é a licenciatura plena, e depois, se tu quiser, tem esse tal de bacharelado, tu faz umas cadeiras a mais aí e pega o título de bacharelado. E aí eu disse, não, mas é esse que eu quero bacharelado. Ela disse, não, mas tu faz a licenciatura primeiro para garantir, depois tu faz o bacharelado. E aí eu nunca acabei fazendo bacharelado. Sim. Me formei na licenciatura plena e ficou por isso mesmo. E daí, durante a minha graduação, né, quando eu entrei, assim, eu entrei meio sem saber o que era educação física, para falar bem a verdade. Todos nós, acho, né? Um pouquinho de experiência, de vivência e nada mais. Cara, eu não tinha a menor ideia. Eu só sabia que tinha a ver com esporte, exercício. Eu gostava de esporte, de exercício e era isso, né? Tu jogou alguma coisinha, Rafa, assim? Não. Praticou algum esporte? Eu acho que eu já sou assim, eu já sou de uma geração que foi transitando daquela coisa esportiva, que eu vejo muitos colegas nossos aqui da faculdade falando, né? Eu fui fazer educação física porque eu era da ginástica, eu fui fazer educação física porque eu era do vôlei, do futebol. E tinha um histórico de atleta, né? Eu não. Eu já sou daquela geração assim, ó, eu gostava de fazer musculação, frequentava academia, né? Era bombadão. Não era bombadão. Eu fui ficando um pouco bombadão na época da faculdade. Ali eu fiquei um pouco mais fitness. Mas muito antes, pelo contrário, eu era um adolescente, né? E ali naquela época do vestibular, né? Com 19 anos aproximadamente, seco. Porque eu já tinha 1,92 m, 1,93 m, e pesava 79 quilos. Cara, eu era muito magro. Depois muito bota seco. uma fotinha, manda uma fotinha pra nós e a gente bota no... Tanto que eu nunca vou me esquecer que o meu primeiro estágio na educação física foi ginástica laboral, né? E eu justamente me identifiquei muito com a ginástica laboral porque não precisava ter um físico sarado, né? Claro, era ginástica nas empresas, então tanto faz o teu corpo, né? Todos os perfis possíveis. E eu me lembro que eu dava aula de ginástica laboral numa empresa que lá pelas tantas os caras contrataram umas promoters para promover a ginástica laboral, porque era bem no chão de fábrica e a peãozada não queria fazer ginástica laboral. Aí chegava eu lá, barbado, né, para dar ginástica laboral, e esses caras não queriam fazer. Aí contrataram umas promoters, umas gurias tribonitas, para ajudar a promover a ginástica laboral. E aí um dia uma delas, né, chegou para mim, uma loiraça, assim, promoter, olhou e disse, mas tu não tem jeito de professor de educação física. Porque eu era muito magro, não era musculoso, não era atlético, não era nada, né?
E ela quase que disse para ela, tu também não tem. Mas deixa quieto, né? assim. E aí, cara, o que aconteceu? Eu estava encarnado na coisa da ginástica laboral, eu até achava que era a ginástica laboral que ia ser o meu futuro, assim, eu fiquei vários anos trabalhando na ginástica laboral. Até que eu tive a disciplina de fisiologia humana, né, com um professor que foi muito importante para mim, que foi o Arthur Sacramento. Vocês podem falar nome aqui? Pode. Vou ficar aqui a minha homenagem ao professor Arthur Sacramento. Com certeza. Tem As gente nossas que referências conhece são... ele, né? Tem gente que conhece ele e tal. Ele era um professor assim que, embora polêmico, era um cara polêmico, assim, não era todo mundo que gostava dele, mas ele era um cara que eu acho que ele influenciou muita gente. Então tem vários colegas dessa minha geração, né? O Orlando, Joselito, Maurício. E todos seguiram carreira acadêmica, né? Exatamente. Então o Arthur, ele foi assim um cara que, por alguma razão, a gente olhava, eu particularmente eu olhei e disse assim, ó, é isso. Eu quero fazer o que esse cara faz. Né? Eu quero ser professor de fisiologia, eu quero entender sobre o corpo humano que nem esse cara entende, como é que ele pode saber tanto de hormônio, de coração, de pulmão, eu quero saber isso aí, né? E quando aquilo bateu em mim, foi um divisor de águas, assim, eu passei a me encarnar na faculdade, a estudar, né? E decidi que eu queria ser professor. E aí pronto, e aí a carreira acadêmica ela é meio linear, assim, né? Não é que nem o empreendedorismo, que é uma carreira muito sinuosa. Não, se tu decidiu que tu quer ser professor, tu sabe que tu vai ter que fazer mestrado, doutorado, né? Publicar o artigo, fazer pesquisa, bababá, e começar a dar aula. E foi o que eu fiz para atingir esse objetivo. Mas tu... Não, o mestrado, doutorado que tu traz, Rafa, tu fez na URGS, né? Daí, exatamente. Daí eu me formei na UBRA em 2000. E daí acontece, em Porto Alegre, né, e grande Porto Alegre, o único lugar que tinha para fazer um mestrado, né, na área da educação física era na URGS. Não tinha outro lugar, né? Então, o que eu pensei? Eu pensei assim, bom, eu estou vindo lá da UBRA, ninguém me conhece na URGS. Como é que eu vou fazer para entrar lá na ISEF, né? Aí tinha uma especialização em fisiologia do exercício, né, do Álvaro. E eu fui lá fazer especialização em fisiologia do exercício com ele, né? E daí, inclusive, foi muito engraçado, porque eu não conhecia o Álvaro. Né? Não conhecia ele, só sabia que ele era, né, uma grande autoridade na fisiologia do exercício, mas não conhecia a fama dele e tal, né? E eu tinha vários colegas que tinham sido alunos dele no IPA, né? Porque ele tinha dado aula no IPA de fisiologia antes de ser professor da URGS. Espero que quando ele assista isso que eu vou dizer agora, ele não fique bravo comigo. E o que acontece? Quando eu entrei na faculdade, eu era muito tímido. Muito tímido. Eu não fazia pergunta nenhuma, eu não participava da aula. Se eu chegasse atrasado, eu ficava todo vermelhão. Isso na graduação. Na graduação. O que eu falei? Na aula, eu achei que era. E eu tive uma puberdade, eu acho, meio tardia. Na verdade, talvez eu tivesse sido um bom atleta se tivesse me detectado, porque minha puberdade foi tardia. Maturou depois. Eu fui ter espinha, por exemplo, na época da faculdade. Então, quer dizer, o melhor momento, né, onde o cara podia... E eu tinha com aquela cara cheia de espinha, como se fosse um adolescente de colégio, mas tudo bem. Então, eu era muito tímido, muito envergonhado, tinha uma autoestima muito baixa, assim. Mas com a história de eu começar a estudar fisiologia, daí eu fui ser monitor do Arthur, e daí a minha autoestima começou a elevar. Porque ali eu vi que tinha alguma coisa pela qual eu podia me diferenciar, que era o conhecimento. Então, as pessoas vinham conversar comigo para pedir dicas e estudar, e fazia plantão de monitoria, daí eu me achava o galo da fisiologia, né? A referência. E aí, daí pronto, daí eu comecei a participar mais das aulas. Então, quando eu entrei na especialização em fisiologia do exercício, eu entrei super participativo, fazendo perguntas e querendo contribuir. Tô até imaginando, cara. E esses caras do IPA começaram tudo quieto, ninguém falava nada na aula, aquele silêncio, começaram a regalar uns olhão desse tamanho. Um dia um amigo meu me chamou no intervalo e disse: Rafael, cala a boca. Daqui a pouco o professor Álvaro vai fazer alguma pergunta besta, ele vai te dar no meio. E eu não sabia que o Álvaro tinha essa fama de ser durão, de ser não sei o que, babá. Então a ignorância é uma benção, né? Ela protege. Porque eu não sabia, ficava fazendo pergunta, contribuía.
e de alguma maneira eu acho que ele gostou do fato de eu ser assim, né? De eu não ter talvez essa segurança até de perguntar, né? E aí ele me convidou para fazer mestrado no fim da especialização, que era o que eu queria, né? Sim. Eu tinha usado a especialização para isso mesmo. E aí pronto, aí entrei no mestrado. Parece que o destino ele vai alinhando, né, as rotas quando a gente... Mas, obviamente, não é só sorte, né? Tu tem que fazer toda a trajetória e tem que estar pronto quando a oportunidade aparece, né? E aí, Rafa, tu traz a questão da especialização, do mestrado, do doutorado. E hoje tu é professor aqui do curso de Educação Física, né, da PUC, e também fala um pouquinho de uma outra parte que tu também conduz, né? Tu é professor de pós-graduação aqui na PUC também. Isso aí. Bom, então, como é que funciona, né? Eu entrei na PUC em 2008. Não foi a primeira universidade que eu comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula em 2005. Primeiro na UBRA de Gravataí, né? E depois, mais ou menos junto também, eu fui professor substituto na URGS de cinesiologia, né? Daí, claro, quando eu entrei aqui na PUC, né, no primeiro momento, em 2008, eu entrei para dar aula, né, num regime de trabalho como professor, para dar aula. Mas aí eu comecei a descobrir que tinha também a coisa da pesquisa, né? A PUC ela é uma universidade que ela se posiciona como uma universidade de pesquisa também, né? Tem institutos de pesquisa muito renomados, tem programas de pós-graduação muito bem conceituados, né? Inclusive, na última avaliação da CAPES, a gente ficou é a universidade mais bem ranqueada na pós-graduação, né? E aí, eu sempre gostei da pesquisa, né? A partir do momento que eu fui descobrindo que tinha pesquisa, já desde na graduação, na iniciação científica, depois no mestrado, no doutorado, né? Então eu sempre gostei da pesquisa. Então, quando eu entrei na PUC, eu vi que tinha essa possibilidade, eu comecei perseguindo esse caminho, né? Não foi um caminho fácil, porque a gente não tem um programa de pós-graduação aqui em educação física, né? Que seria talvez assim a maneira mais natural de tu entrar na pesquisa dentro da universidade. Então eu fui fazer, aí sim, foi um caminho bem sinuoso. Porque o primeiro programa de pós-graduação que me abriu as portas, assim que eu consegui entrar para ser credenciado, como a gente diz, né? Foi o programa de pós-graduação em engenharia elétrica. E aí tu vai me perguntar assim, ó, o que faz um profissional de educação física uma pós-graduação em engenharia elétrica? Eu confesso que eu também até hoje não descobri o que faz. Eu também sempre me perguntei sobre isso. Mas muito legal, Rafa, assim, que eu acho que é importante destacar que não é um aluno da educação física, né? Tu tá lá como professor, docente do curso, do programa de pós-graduação em engenharia elétrica. Exatamente. Né? E isso acho que é uma coisa que, né, claro, acho que as pessoas nem sabem disso, né? Muitas vezes as pessoas nem sabem que existe essa possibilidade, né? Mas acho que isso é muito legal porque mostra que, né? Claro, aqui na PUC a gente está, né, inserido um pouco mais assim, e a gente consegue enxergar essas diferentes possibilidades de inserção, né? E é muito legal, assim, né? Saber que tu, tava num PPG lá da engenharia elétrica, né? Mas o que tu fazia lá, assim? O que acontece? A PUC, ela estimula muito a interdisciplinariedade, né? Até uma vez eu estava lá numa outra universidade, conversando com outros pesquisadores também, né, sobre o que a gente faz aqui e tudo, as coisas que eu trabalhava, e os caras olharam para mim e perguntaram assim, tá, mas só um pouquinho, afinal de contas, tu é da fisiologia, tu é da biomecânica, tu é da engenharia biomédica, de qual área tu é? E daí eu olhei e disse, tá, eu não posso ser de todas, né, não posso transitar em todas. Sim. Mas em alguns lugares não, né, alguns lugares preconizam que tu seja ultra especialista, né. Daí já foi uma coisa que eu percebi assim, bom, acho que eu estou no lugar certo. Então... Rafa, deixa eu pegar um gancho nisso que tu falou. Surgiu agora uma pergunta. Muitas vezes a gente está discutindo entre profissionais, entre pesquisadores, etc. E a gente entra nesse dilema, né? E aí até uma dica para quem está assistindo assim, que quer seguir carreira acadêmica, né? Quer ser pesquisador, quer ser professor. Eu direciono, o que tu acha, assim, se pudesse dar uma dica para o pessoal? Eu direciono a minha trajetória para uma área específica ou eu faço um pouquinho de cada coisa para ser ter mais possibilidades, né? Porque a gente pode pensar assim, se eu transitar um pouquinho em cada área, eu tenho mais possibilidades de assumir, mais utilidade, e mais possibilidades de oportunidades. Mas eu nunca vou ser, vamos dizer assim, uma referência, né? O cara daquela área. Se eu foco especificamente numa área, eu posso dizer que eu sou
especialista, o cara daquela área, o que tu acha que contribuiu para ti? O que tu recomendaria? A gente sabe que não tem um único caminho, né? Não tem uma resposta certa. Mas a gente queria escutar a tua opinião, assim, que acho que seria legal. No meu caso, não foi algo planejado. Foi algo que aconteceu meio que ao natural, assim. Porque o meu mestrado foi mais focado em fisiologia, né? E aí eu comecei a perceber ali no mestrado que só a fisiologia não dava todas as respostas que eu queria sobre o esporte e o exercício. E aí eu comecei a me aproximar da biomecânica e no doutorado eu fui para a biomecânica. Até foi muito engraçado, porque eu conheci a minha esposa em 2003, que foi o ano que eu comecei a fazer o mestrado. E o meu mestrado foi sobre fisiologia do remo, né? Do remo competitivo, com atletas do Grêmio Náutico União e tal. E aí um dia, né, a gente estava namorando ainda, eu convidei ela, era um sábado, tinha coleta de dados no sábado, lá no LAPEX, e eu convidei ela para vir ver o laboratório e todo aquele circo armado, né? Ergômetro, analisador de gás, queria fazer uma média com ela, né? Tipo, olha como eu sou nerd aqui, intelectual, né? E eu chamei ela para o laboratório e eu estava empolgado com a coisa da fisiologia, então eu queria mostrar para ela o analisador de gases, o medidor de lactato. Mas eu coletava os dados junto com uma guria da biomecânica, Letícia, Lex, né? E ela coletava a força produzida pelo remoergômetro com uma célula de carga que a gente botou engembrado no remoergômetro, com um fio que saía para o lado, e umas fitas crepe, E eu cheguei lá e dizia assim, Laura, olha aqui, esse analisador de gases, não sei o quê. E ela olhou a célula de carga e disse, o que é aquilo ali? Eu disse, não dá bola, aquilo assim. Ela disse, não, é isso aqui, é isso que tu devia estar estudando. E aí né? E de certa forma ela até tinha um pouco de razão, porque depois eu acabei indo para a biomecânica. Então não foi uma coisa assim tão pensada. Hoje, olhando para trás, eu acho que porque eu queria e para onde a gente está, né? Na PUC, que é uma universidade inovadora, empreendedora e interdisciplinar, foi a estratégia certa, né? Agora, que nem tu falou, se a pessoa quer ser ultra especialista, uma autoridade em cinesiologia, e o sonho dela é fazer um concurso para vaga de professor de cinesiologia da universidade e tal, daí talvez ela tenha que focar naquilo ali, seguir aquilo ali, né? E esperar e torcer que um dia vai abrir aquele processo seletivo naquela área para ela fazer, né? E aí tem esse ponto. O problema que eu vejo, assim, talvez, assim, uma dúvida que, não sei, eu passei, a Adriano passou, não sei se tu recapitulando, assim, Rafa, é que talvez o mais complexo é que a gente não sabe, às vezes, né? O que tu quer tipo, às vezes tu vai, né? Eu não sei, Rafa, eu vejo, assim, eu acho muito legal, assim, ouvir tu falando, eu consigo ver, assim, que, né, eu vejo tu falando e percebo, assim, que às vezes a gente não tem muita escolha, né? Às vezes as oportunidades elas vão vindo e a escolha ela é muito tipo, vou, não vou, né? E não tipo, eu vou fazer isso porque eu quero e pensei, né? Não sei, eu acho que talvez quem consegue fazer isso, mas muito legal, assim, né? Saber que às vezes o cara tem que estar atento ali e tá passando e vou ou não vou, né? Esses dias eu li uma coisa que eu achei muito interessante, que dizia uma coisa mais ou menos assim, que as oportunidades, quando elas aparecem, elas normalmente não são algo muito claro, né? Elas são uma coisa meio obscura, meio que disfarçada de uma coisa normal, assim, mas na verdade ali por trás tem uma grande oportunidade, né? E elas sempre são recheadas de muito trabalho. Então, às vezes tu não identifica essa oportunidade de cara, né? Depois, olhando para trás, é que tu vê que os pontos todos se ligam, né? Isso é uma coisa interessante. E pensando em carreira, né, nessa discussão que a gente está tendo aqui, a gente tende a romantizar isso, né? Esse trajeto, né? E aí, muitas vezes, a gente vê o término lá. Tu vê hoje o Rafa como professor de pós-graduação e professor de graduação. Pô, eu quero fazer o que o Rafa fez. Mas todo esse trajeto que o Rafa está contando aqui, que nem a gente brinca, né? Isso tu não enxerga o que aconteceu por trás disso. E é romântico tu olhar para isso e dizer, o Rafa conseguiu chegar lá, né? Mas o que ele passou para chegar hoje no ponto que ele se encontra, tem todo um processo. E né? não é todo mundo está disposto a pagar o preço, todo né? mundo está disposto a pagar esse preço. Esse preço é caro, é bem caro normalmente. E Rafa, direcionando ainda nessa área assim,
Tu é um cara que tá sempre, que nem o Dudu trouxe exatamente no início. Pô, hoje tu fala com o Rafa tá fazendo uma situação. Aí, daqui a 6 meses, o Rafa tá envolvido em outro projeto. Isso é muito legal, né? E acho que isso te tira de uma zona de conforto também, Constantemente, né? Constantemente. Isso é bacana. Pô, tu tava na engenharia elétrica, que nem tu falou. Agora tu te encontra em outro PPG. Como é que tu lida com isso, né? Como é que tu faz para ter esse... E aí a gente tem que falar um pouquinho de network aqui, né? A importância de um network nesse momento. O Dudu, ele se encontra no PPG da Psico, né, Dudu? Então, assim, o quanto é importante esse trajeto, assim, e aí falando para o pessoal que está na graduação, o quanto essas pessoas que estão nos assistindo aqui, a importância do colega que está do lado dele, que lá na frente pode ser o cara que vai dar a oportunidade, então, de fazer boas relações nesse processo. É fundamental, né? Para falar um pouquinho sobre isso, eu vou começar, então, retomando lá a minha primeira oportunidade como professor, né? Que foi na Ubra de Gravataí. Porque eu me lembro que era uma época assim que eu ainda não tinha, eu estava terminando o mestrado, né? Então eu ainda tinha uns alunos de personal, assim, dava umas aulinhas de personal. Foi onde eu te conheci. Foi onde eu te conheci. Lá na Master da academia, Master, né? Lá. Um abraço para a Tati. E foi lá na Master que eu encontrei o Cristiano Pinto, né? E ele também estava dando umas aulinhas de personal. E eu conhecia o Cristiano porque, embora ele não tenha estudado na Ubra de Canoas, ele foi fazer um curso de extensão que tinha sido promovido lá na Ubra de Canoas pelo LAFMED, que era o Laboratório de Fisiologia e Medicina Desportiva que eu era monitor, com o Oswaldo Crescente, né? Era um curso de avaliação funcional e tal. E ele foi fazer o curso e eu era o monitor do curso, né? Porque eu era estagiário do laboratório. E ali a gente meio que, né, fez uma amizade. E aí passaram-se anos. E daí quando eu reencontrei ele na academia, eu perguntei para ele: e aí, Cristiano, o que você está fazendo? Não sei o que, babá. Ele disse: estou de coordenador do curso de Educação Física da Ubra de Gravataí. Daí eu, opa, tô terminando o mestrado, né? Aí eu disse assim: e tu não tá precisando de professor lá? E ele disse: olha, agora não, mas semestre que vem eu vou estar precisando de professor de anatomia. Tu topa? Eu digo: até agora. Sempre sonhei. Sempre foi meu sonho. Anatomia. Não te falei que meu mestrado tem uma área aqui. Anatomia do remo? Acabei de mudar o título da dissertação. E aí eu comecei dando aula de anatomia. Sábado de manhã, dava aula de anatomia na Ubra de Gravataí. Então, tu imagina, né? Se eu não tivesse feito esse networking com ele lá atrás do curso, e se eu não tivesse causado talvez uma boa primeira impressão nele lá no curso, né? Ele talvez não teria me contratado, porque como diz aquele ditado, a gente nunca tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão, né? Olha aí, fica aí a frase do dia. Então, tem isso aí. Mas, de fato, então, eu comecei na engenharia elétrica, né? E aí houve uma mudança, inclusive, institucional, né? Em relação a esse programa de pós-graduação aqui na universidade. E aí eu comecei, então, a tentar me recolocar. E, na verdade, o que acontece? O primeiro programa que eu tinha tentado entrar era o de gerontologia biomédica, porque a minha tese de doutorado foi sobre treinamento de força em idosos, né? Só que o programa de pós-graduação em gerontologia biomédica, ele é conceito 7, então ele é top, ele é excelência internacional. Então ele é bastante concorrido para entrar. A pontuação que tu tem que ter em termos de publicação para entrar é bem alta. Então eu levei vários anos para conseguir chegar nessa pontuação e conseguir entrar, né? E aí eu entrei o ano passado, né? No ano passado é que eu entrei, no final do ano passado eu entrei como professor, né, como docente na gerontologia biomédica. Então é muito importante o networking, né? Porque para te conseguir transitar por essas áreas. Na pós-graduação tu tem uma coisa assim que tu deve ter passado por isso também, que ela é muito objetiva, né? Ela é muito métrica. Tu tem que preencher uma planilha. Se tu faz a pontuação... Cada coisa vale X e... Então, o networking ajuda, claro, mas se tu não atingir a pontuação, não adianta, não vai ter networking que resolva, porque tu não vai conseguir entrar e segurar o rojão. E da primeira vez, eu tentei entrar mais de uma vez, né? E numa das vezes que eu entrei, eu fiquei em quarto lugar. E tinha 3 vagas. Então, aí não deu nessa vez, eu entrei na outra. É muito bacana, que nem vocês trazem, Rafael, o Rafael às vezes está fazendo coisas diferentes e tal.
mas ao mesmo tempo foi uma mudança. Vocês imaginem assim, a engenharia elétrica, ela está dentro de uma área da CAPES, que são as engenharias 4. E o PPG da gerontologia está numa outra área da CAPES, que é interdisciplinar. As regras são completamente diferentes. O que vale ponto numa área não vale ponto na outra. Os periódicos que tem qualis numa área não tem qualis na outra. Então, assim, eu tinha feito todo um planejamento estratégico das minhas pesquisas, dos meus projetos para engenharia. E aí fez uma mudança. E aí fiz uma mudança de rumo, né? E aí redirecionei para gerontologia. Que, na verdade, para mim agora está muito mais natural, né? Muito mais tranquilo, mais em casa, porque estou totalmente em casa. Ô, Rafa, e dentro dessa, assim, fiquei pensando assim, né? Dentro dessa mudança, não sei se mudança, mas dentro desse movimento talvez constante de engenharia, geronto, anatomia, né? Fisiologia, enfim. Primeiro, eu acho assim que o pessoal da educação física nem sempre sabe que é possível fazer isso, né? E aqueles que às vezes descobrem, né? Não sei se já te perguntaram assim, mas como é que eu faço assim, né? Na prática, assim, no dia a dia, por exemplo, cara, tu é da educação física, que nem por exemplo aconteceu comigo. Tem um professor lá da psico que está precisando de ajuda num projeto. Topa, daí eu fui, sabe? E que dica tu dá assim para a galera que descobriu que tem como, chegou assim, foi exposto, digamos, à oportunidade, aceitou, né? Que dica tu dá assim que é valiosa para a galera que encontrou a oportunidade, mas não sabe às vezes, né? Não sei se tu já teve a impressão, a minha formação ela também é um pouco torta, que nem eu brinco assim, e vários momentos eu pensava assim, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou no lugar certo? E outra, será que um dia eu vou entender o que essas pessoas estão falando, assim? Porque às vezes é umas coisas muito diferentes, né? Então, que dica tu dá nesse sentido, assim, pra galera deslanchar, assim, ou, né, ou sair um pouco, não sei. Eu acho que tem várias coisas, assim, que a gente pode pensar sobre isso, né? A primeira delas é a seguinte. Eu acho que a gente também tem que tomar um certo cuidado para não se desvirtuar um pouco e não ficar parecendo assim que tu é fazemos qualquer negócio, né? Porque daí tu perde um pouco de legitimidade. Então eu acho que tu tem que ter um certo núcleo, né? Por exemplo, a gente poderia dizer que no nosso caso aqui é a biodinâmica do movimento humano, né? Em torno do qual tu orbita em algumas temáticas, né? A fisiologia, biomecânica, treinamento, composição, antropometria, né? Então, embora sejam áreas bem diferentes, mas elas estão meio que dentro ali né? Um elo, assim, né? Das ciências do esporte e do exercício, né? Então, eu acho que daqui a pouco se desvirtuar demais, né, disso, se eu começasse a querer me meter em áreas muito diferentes, recreação e lazer, eu acho que eu já ia perder um pouco dessa identidade, dessa identidade, né, dessa coisa. Então, eu acho que isso é uma preocupação que o cara tem que ter. Ele também tem que ter uma certa identidade, assim, né, ser identificado por alguma coisa. A segunda coisa que a gente também tem que pensar é que, às vezes, determinados setores que tu tá, ou determinadas funções que tu exerce, elas são temporárias. E elas vão agregar alguma coisa em ti que vão ser positivas e vão te ajudar a chegar onde tu realmente quer, né? E claro que isso tem que ser feito de uma maneira muito, muito ética, muito adequada, porque obviamente não é aqui o caso de tu querer usar das pessoas ou dos espaços para te promover. Das posições que tu ocupa temporariamente, né? Só para te poder galgar o que tu quer, mas muito antes pelo contrário. É ser muito transparente e dedicado àquela função que tu está exercendo naquele momento, mas sabendo que daqui a pouco, se surgir uma outra oportunidade que vai ser interessante para ti, né? Tu possa fazer as negociações para conseguir avançar dentro daquilo. Então, por exemplo, um dos lugares pelos quais eu passei aqui na universidade foi o Centro de Microgravidade, no qual eu fazia pesquisa com biomecânica aeroespacial, que é uma coisa que eu jamais imaginei na minha vida que eu ia trabalhar com biomecânica aeroespacial, né? Mas foi muito importante para mim passar por aquele lugar, porque eu aprendi um monte sobre pesquisa,
né? Evoluí um monte como pesquisador, publiquei bastante, né, com as pessoas que estavam lá. E durante aquele período que eu estava lá, eu me doei ao máximo, né? Eu era daquele lugar. Bom, chegou um momento que a universidade começou a me fazer outros chamados, né? A universidade começou a me dar outras oportunidades e a me chamar para outros lados ainda dentro da instituição. Porque eu não queria sair daqui, né? Mas eu queria evoluir aqui dentro, né? Contribuindo para a universidade e também fazendo a minha trajetória, criando a minha carreira, né? E aí, então, chega um momento em que tu começa a fazer negociações. Olha, né, não vai dar mais para eu ficar aqui, porque agora me convidaram para trabalhar em tal setor, com determinada função. Então, saber que, às vezes, o lugar que tu tá, ele pode ser temporário, né? E que ele vai te agregar algumas coisas que vão ser importantes para te avançar mais um pouquinho, e depois mais um pouquinho, até tu conseguir chegar aonde tu quer chegar. Talvez dentro dessa ideia que, né, às vezes eu falo até para a galera que, enfim, meus alunos, enfim, né, às vezes a gente foca tipo na qual habilidade que tu tá aprendendo ali, né, e não só porque habilidades e competências, que é uma coisa que tá, né, mas como se fosse uma caixa de ferramenta, né, uma analogia assim, né, tipo, pô, tu tá lá no centro de microgravidade, por exemplo, em, como é que é, biomecânica aeroespacial. Só que tu tá aprendendo daqui a pouco de metodologia da pesquisa, delineamento, o que é, né? E aí a analogia que eu falo com os alunos é, tu tá aprendendo a receita do negócio. Depois tu muda o ingrediente, tu troca aeroespacial por fisiologia do exercício, né? Troca as variáveis ali, mas o método científico ele tem as regras ali, né? As aplicações, enfim. Então, mais ou menos nesse sentido, talvez, né? Não sei. Eu acho que sim, exatamente isso, né? Entender que a própria biomecânica aeroespacial, muitas vezes eu me perguntava assim, tá, mas e onde que eu aplico isso aqui, né? O que vai agregar? O que eu faço com isso? E às vezes eu também pensava assim, qual é o aluno que vai querer vir pesquisar isso aqui, né? Porque é muito distante da nossa área, né? E de fato tem um pouco isso. Eu acho que eu me encontrei mais em outras áreas, como a biomecânica clínica, a fisiologia do esporte. Eu vejo que tem uma aplicação maior, mas é como tu falou, né? Se eu tirar o aeroespacial e pegar só a biomecânica, eu aplico na educação física. Troca o astronauta pelo atleta, né? Troca a força pela velocidade, por exemplo. Ou troca o astronauta pelo idoso, porque o que acontece com o astronauta acontece no idoso também, então dá para fazer um monte de relações. Então, talvez a mensagem assim é que talvez às vezes a gente focar no processo, assim, na técnica e, claro, a área também, se o cara quer super se especializar, né? Enfim. Mas talvez a gente, às vezes, olhar um pouco, né? O que eu estou aprendendo aqui, né? Vou fazer uma análise estatística. Pô, depois tu troca a variável A pela variável B, é a mesma análise, né? Tu aprendeu a técnica em fazer aquilo ali. Então, pô, eu já sei fazer aquilo ali. E acho que isso é uma coisa legal, assim, né, Rafa, que nem sempre a gente pensa, assim. Eu acho que tu talvez vai concordar comigo, assim. Às vezes a gente pode também, eu queria saber se tu concorda e qual é a tua opinião, também sobre criar essa identidade como uma pessoa que sabe fazer algo, né? Por exemplo, o Rafa trabalha com eletromiografia, né? Então, se vai vir um astronauta, um cardiopata, um idoso, um jogador de futebol, pô, o cara sabe fazer eletromiografia, então vamos falar né? Então, talvez as pessoas, não sei, entenderem que às vezes a gente pode se especializar na técnica, né? Pô, eu sei muito bem essa técnica aqui, a aplicação dela enfim, né, tem muitas possibilidades, assim, e eu vejo, assim, né, Rafa, que tu tem várias parcerias, assim, muito legais, né, e tu tem, assim, já vamos mais ou menos encaminhando para o final aqui, mas eu queria que tu falasse um pouco dessa veia, que eu acho que é muito legal. Puxei um pouco para a técnica de propósito, assim, porque eu sei que tu tem muito, assim, essa veia de inovação tecnológica, tu curte muito isso, né? Eu brinquei lá nisso, tá sempre inventando coisa, mas no bom sentido, né? Do laboratório todo, tá sempre com equipamento, chegando equipamento novo, daqui a pouco tem uma caixa ali, foi o Rafa que comprou um equipamento novo. Conta um pouquinho para nós sobre isso, assim, sobre essa tua atuação então já quer fazer vamos fazer o quadro já. Então já puxa aí. Rafa, todo entrevistado a gente tem um quadro no final que é o resenha inédita, né? Algo que tu não contou ainda, então de repente já vamos
pegar esse gancho aí para te contar essa história pra gente. Então essa história é ideal. Eu acho que pouca gente sabe dessa Essa história. é essa que a gente quer. Porque foi assim, ó, alguns anos atrás, a PUC ela tinha um edital que se chamava Edital Estruturas de Pesquisa. Estruturas de pesquisa compartilhada, era uma coisa assim, aonde o professor mandava um projeto, né, de preferência com parcerias, mostrando que aquele equipamento ia servir a mais de uma área, né, e a universidade dava o dinheiro para comprar aquele equipamento. Então, claro, era um outro momento, antes da pandemia, né, não tinha essa crise toda econômica que a gente está passando agora e tal, então eram outras épocas, né. E aí eu me lembro que eu escrevi um projeto para um edital, com acho que um pessoal das ciências da computação, para comprar, sei lá, acho que era o eletromiógrafo, o primeiro equipamento. Tá, compraram o eletromiógrafo. Daí depois escrevi um outro projeto com o pessoal, acho que da engenharia e tal, com o pessoal da odonto, para comprar um software que tu podia usar o eletromiógrafo na odontologia. Tá, compraram um software. E depois escrevi um outro projeto lá com a fisioterapia, para comprar 2 plataformas de força, né? E aí, daqui a pouco, passou um tempo, eu recebo um e-mail da Pró-Reitoria de Pesquisa, assunto, suas importações. Tinha que dizer, para de gastar dinheiro. Para de comprar alguma. Quando eu vi aquilo, Eu pensei, deve ter dado algum problema, esse equipamento deve ter parado na receita, não tem coisa não visa, deve ter dado alguma zebra. Daí no corpo do e-mail diz assim, prezado professor Rafael, o assessor para assuntos tecnológicos da Pró-Reitoria quer conversar sobre as suas importações. Senhor. Tu que me conhece sabe que eu já me apavorei, né? Já 3 dias até a reunião sem dormir. Já pensei, né? Pronto, já vou começar a fazer um currículo aqui, começar a mandar currículo nos outros lugares. Abriu o Lattes de novo. Tô atualizadinho. Cara, chego lá, professor, muito gente boa. Nunca vamos esquecer o César de Rose, filho do Eduardo Henrique de Rose, né? Me recebeu lá, muito gente boa. Você, Rafael, tu, alguns anos atrás, tu comprou o eletromiógrafo, né? Eu disse, Aí depois tu comprou esse software aqui, não sei o que, com o pessoal do odonto. Eu disse, Tá, e agora tu tá importando 2 plataformas de força com o pessoal da fisioterapia, né? Eu já fui me encolhendo na cadeira. Depende. Será? Tô. E aí ele disse assim, por que tu não monta um laboratório de biomecânica? Aí eu disse, professor, eu não monto um laboratório de biomecânica. Um laboratório de biomecânica custa 2, 3 milhões de reais, né? E aqui eu vou ganhando um editalzinho de 30 mil, um edital de 50 mil, um edital de 40 mil, vou comprando as coisas aos pouquinhos. Daí ele disse assim, mas eu não sei se tu, daqui a pouco, se tu fizer uma proposta bem articulada, mostrando o que um laboratório de biomecânica vai trazer para a universidade, para as diferentes áreas do conhecimento, para graduação, para pós-graduação, para pesquisa, prestação de serviço e tal. Eu não sei se 2, 3 milhões de reais não se justificam, né? E principalmente se tu também mostrar nessa proposta que tu vai buscar verba, né, de outras fontes também, né, editais e tal, para complementar. Daí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vou te dar 2 opções. Opção número 1, eu importo essas tuas 2 plataformas de força, não se fala mais nisso. Ou opção número 2, eu não importo, eu tranco a importação nesse momento. Tu volta, faz esse projeto, articula com vários professores de diferentes escolas e unidades e tal, e volta aqui com uma proposta de construção de um laboratório. Legal. Qual vocês acham que eu escolhi? A segunda opção. A segunda opção, obviamente. né? Óbvio. E ele me alertou. Ele disse, olha, não vai achando que vai ser fácil. Tu vai encontrar algumas pedreiras no caminho. Vai ter toda uma questão política. Onde vai ficar esse laboratório? Quem vai ser o coordenador? De que escola ele vai ser? De qual unidade? Bababá, e bibibi. Por que aqui? Por que lá? Por que isso? Por que aquilo? Aí é um pouco de disputa até de ego, né? De ceder um pouquinho, ficar um pouquinho. Pô, mas eu tô idealizando. Dito e feito, né? Encontramos todas essas barreiras, essas dificuldades, mas contornamos todas elas. Cede daqui, né? Pega dali, faz uma série de ajustes, negociações. E aí o projeto se consolidou. E aí, num primeiro momento, né? Quando eu comecei a ver os equipamentos, por que eu comecei a comprar esses equipamentos?
eu conheci um representante de uma empresa específica, né, de equipamentos de biomecânica, que não era a mais famosa do mercado, né, mas que tinha uma solução inovadora, que era tu poder comprar os equipamentos de forma modular, em que tu ia agregando, tu ia construindo teu laboratório aos poucos. Legal. E tudo sincronizado, os equipamentos se conversavam entre si. E isso me pareceu muito bom, porque eu tinha acompanhado a experiência do meu orientador de doutorado, que quando ele foi montar algumas estruturas do laboratório dele, ele teve grandes desafios para sincronizar os equipamentos de marcas diferentes. O Tico não fala com o Teco e aí não... E aí, quando eu conversei com esse representante, eu disse para ele, olha, tá brilhando aí a oportunidade da gente construir um laboratório de biomecânica completo na PUC. Daí ele disse assim, então vamos fazer o seguinte, ao invés de 2 plataformas de força, vamos botar 6 plataformas de força. Desculpa, 8. Vamos botar 8 plataformas de força. E aí tu vai ter o maior piso sensorizado do Brasil, teu laboratório vai ficar top, não sei o que, babá. Vocês vão ter na PUC o maior laboratório de biomecânica do Brasil. Eu me lembrei que a PUC teve um reitor, acho que foi o irmão Norberto, não sei qual dos reitores que foi, que quando foi construir a nossa pista de atletismo aqui, perguntaram para ele, irmão, a gente pode botar o revestimento da pista ali, né, o piso, de tantos milímetros ou de tantos milímetros? E daí ele perguntou assim, de quanto é a pista da universidade concorrente? E o cara disse, tanto. Então põe o dobro. Quantas plataformas de força? E aí eu pensei nesse irmão e eu disse assim, eu tenho que pensar que nem a gestão superior pensa, claro, né? Temos que pensar em ser grande e diferente. Legal. E aí montamos o projeto. E aí o cara importou as 6 plataformas, né? E aí, só que acontece? Aí faltavam as câmeras. E aí veio a crise. E aí o projeto todo se retraiu. E daí eu pensei assim, agora me quebrei, né? Por que eu faço com um laboratório com 8 plataformas e nenhuma câmera? Então era melhor eu ter posto 4 plataformas e ter comprado algumas câmeras do que ter feito um laboratório mais equilibrado. Mas aí, felizmente, veio um edital da FINEP, que a gente aplicou junto com o pessoal da fisioterapia. Levou 3 anos para a FINEP liberar a verba, depois de ter sido contemplado. E aí conseguimos comprar as câmeras o ano passado, no meio da pandemia. E terminamos de instalar agora há pouco. Então agora o laboratório está completo. Então, entre mortes e feridos, né, no meio da crise, conseguimos montar o laboratório. Legal, show de bola. Então, né, Dudu, acho que é isso, né? Rafa, te agradecer mais uma vez. Tu é um cara que, um grande parceiro, uma referência para mim, para o Dudu, foi nosso professor, né? E hoje está aqui contigo, batendo esse papo descontraído, falando um pouquinho da tua trajetória, de tudo que tu fez, só remete ainda mais a importância que tu tem para o nosso curso, para o curso de Educação Física aqui da PUC, né? Rafa, obrigado. Eu que agradeço. Rafa, valeu. E complementando, né, só o que o Nando falou, acho que não só para o curso, mas para a nossa profissão, assim, eu sempre falo, né, que às vezes eu tô mais pro lado de lá, mas eu não sei se... Provavelmente tu já ouviu falar, mas se não ouviu, eu te digo que sempre que falam em ti, é sempre com muito respeito, assim, pelo teu trabalho, pelas coisas que tu faz. Tu conhece o Rafa da Educação Física? É bom, o Rafa não sei o quê. O Rafa é sempre com muito prestígio, assim, que o teu trabalho é feito. Isso acho que é muito legal para nós, assim, porque eu penso, eu também sou da Educação Física, né? Então, tipo, mas é legal, assim, saber que tu foi um cara que rompeu muitas barreiras, né? Tu foi o cara que foi com o facão lá, abrindo o matagal, assim. Eu não tenho dúvidas, né? Eu também, como eu falei, a minha trajetória ela também é torta, ela vem depois de ti. Eu tenho quase certeza que muitas das facilidades que eu tive foi porque tu, em algum momento, passou por algumas dificuldades. Então, te agradeço por isso. Às vezes não é por querer, mas com certeza, né, as tuas contribuições e os perrengues que tu passou, né, facilitaram. Então, te agradeço aqui publicamente. Eu tenho certeza que tu faz um trabalho muito legal aí, uma admiração bem grande. Parabéns aí e obrigado aí por tudo que tu tem feito aí para nós, para nossa profissão. Eu agradeço. Show de bola. Valeu. Obrigado. Valeu. Gente, ficamos por aqui então. Um abraço para vocês, tudo de bom.